Olá pessoal, eu sou a Mônica e esse é Letras na Rede. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o livro Bagagem, da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma escritora brasileira que nasceu em 1935 em Divinópolis, Minas Gerais, e ainda está viva. E ela escreveu um pouco mais velha, ela começou a escrever quase com seus 40 anos e publicou Bagagem só em 1976, quando ela já tinha quase 41 anos. Ela perdeu a mãe muito jovem e também perdeu o pai antes de começar a escrever, e essa perda foi muito importante. A gente vai poder ver reflexos disso na escrita do Bagagem. Ela casou em 1958 com o José Assunção de Freitas, com quem ela foi casada a vida toda e teve 5 filhos. A Adélia é uma poeta que fala muito das coisas do dia a dia, né? Não tanto assim, ela não vai fazer um poema sobre estar fazendo feijão, por exemplo, mas ela vai usar essa ideia de fazer o feijão para falar das coisas que ela acredita serem importantes. Esse livro, Bagagem, que é publicado em 1976, ele é o livro de estreia dela como escritora e como poeta. Ela terminou de escrever ele em 1973 e mandou ele para o Afonso Solano de Santana, que é um crítico literário importante dessa época, que por sua vez leu os poemas e mandou para o Carlos Drummond de Andrade, que gostou muito dos poemas dela. Então, ela tem já esse aval desde o início, né? Ela é bem vista pela crítica e pelos outros poetas com quem ela conversa. Essa conversa com outros poetas é um outro ponto importante da obra da Adélia. Dentro do Bagagem, a gente vai ver poemas que referem diretamente aos poemas do Carlos Drummond de Andrade, como o primeiro poema da primeira sessão. Ela também vai falar diretamente do João Guimarães Rosa, vai falar do Fernando Pessoa e vai falar diretamente do Castro Alves. Ela também cita todas as epígrafes que aparecem no texto das sessões, são retiradas da Bíblia. E a epígrafe primeira, que é a epígrafe do livro todo, é de São Francisco. Então, esse tema religioso é uma coisa que vai fazer parte do texto dela, parte dos poemas, e vai ser um tema também com o qual ela vai discutir, né? Ela vai tentar entender, bom, o que é Deus? Quem é Deus? Como é que a gente acha Deus? Não no sentido de se Deus existe, mas ela não está se perguntando isso. Para ela, Deus é uma coisa bastante presente. Mas tentando mostrar como esses elementos do cotidiano, que a gente já mencionou que são coisas que fazem muito parte desse bagagem, são caminhos de acesso para esse divino, né? Ou como que ela pode reconhecer esse divino mesmo nessas coisas mais banais da vida de todo dia. Em uma entrevista, a Adélia diz que esse título é porque ela pensa que bagagem é aquilo que a gente carrega numa viagem que é o mais essencial. A gente só leva uma viagem uma coisa que a gente precisa realmente levar. Então, nesse livro, ela só traz aquilo que ela realmente precisa trazer, né? Aqueles elementos que ela realmente precisa demonstrar, dos quais ela precisa realmente falar. Então, estão aí o cotidiano, a vida vidinha, que nem ela vai dizer, não é essa vida grandiosa, dos grandes feitos, das grandes coisas. Não, é a vida de ir na missa no domingo, fazer comida para os filhos, viver na casa, abrir a janela. Esse tipo de vida é a vida da qual ela está falando. Essa questão da religiosidade, né, de Deus, o amor como um tema muito importante para ela, tanto o amor carnal e aqui heterossexual, entre um homem e uma mulher, né, a questão do sexo, que é uma coisa importante para ela, como esse outro amor, que é um amor mais geral, né? O amor que ela tem pela família, o amor que ela tem por Deus, né? Esses diferentes amores que aparecem ao longo do Bagagem são importantes. Ela olha tudo do ponto de vista de uma mulher, ela sempre assume esse ponto de vista de mulher e da experiência feminina. Então, essas questões da vida vidinha, ela vai dizer das coisas que uma mulher vive também, né? Ou principalmente as coisas que uma mulher vive.
E isso é importante para ela nesse conjunto de poemas. O Bagagem tem 113 poemas, divididos em 5 sessões. A primeira sessão é a maior e se chama O Modo Poético. Ela conta com 66 poemas, abre com um poema que é baseado no poema das Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, e fecha com um poema que dá título à sessão, que se chama Modo Poético. E esse poema a gente vai ler juntos e conversar um pouquinho sobre, para ver como que esses elementos aparecem. Então a gente pode pensar no título desse poema e dessa sessão como coisas muito importantes. E todos os títulos vão ser importantes para a gente entender do que as coisas estão falando, né? Modo poético é o modo como alguém faz poesia, né? Como se faz? Da onde sai essa poesia? Como é que a gente junta as informações do mundo e cria um poema? Bom lembrar que todos os poemas da Adélia nesse livro são poemas de verso livre, ou seja, eles não têm nenhum número de verso definido, nem o verso livre em si, que não é rima, né? Não tem uma rima definida, não tem um esquema de rimas A, B, B, A, que nem a gente tem em soneto, por exemplo. Ela vai escrevendo poema, às vezes ele rima, às vezes ele não rima, às vezes a rima está dentro dos versos e não no final. E isso a gente pode ir prestando atenção no texto. Então isso já é uma questão do modo poético, né? Como é que ela faz poema? Ela faz poema assim. Mas para além disso, tem algumas questões fundamentais de como ela olha para o mundo para fazer o poema, que eu acho que esse texto aqui em específico fala muito bem. Então eu vou ler, e eu peço desculpas que eu vou olhar para o lado, porque a minha telinha está aqui. E aí a gente vai comentando, certo? O texto, o título é Modo Poético, né? O Modo Poético. Quando se passam alguns dias e o vento balança as placas numeradas na cabeceira das covas e bate um calor amarelo sobre inscrições e lápides, e quando se olha os retratos e se consegue dizer com nítida voz, ele gostava deste terno branco, e quando se entra na fila das viúvas, batendo papo e cabo de sombrinha, é que a poeira misericordiosa recobriu coisa e dor, deu o retoque final. Como é que ela vai abrir esse poema? Ela vai dizer, bom, olha só, quando passou um tempo da dor, quando passou um tempo do sofrimento, então quando passou um tempo e um vento balança a placa que bate na lápide, então a gente viu que tem uma perda ali, que tem uma morte, que tem uma dor, essa morte, essa dor tá ali, ao relento, né? E ela é coberta por um calor amarelo. As cores são muito importantes para a Adélia. Vários poemas vão ter no título uma cor. Ela vai falar sobre as cores. As cores são a questão dos sentidos, né? São aspectos importantes do poema dela. Então aqui a gente tem já o calor amarelo, né? Esses dois sentidos, o quente e o amarelo juntos, que vai dizer assim, ó, quando isso já passou, quando essa poeira misericordiosa já assentou a dor, né, já cobriu essa dor e a gente já consegue pensar numa pessoa que gostava de terno branco, a gente consegue entrar na fila das viúvas batendo papo e sombrinha, né, então ela tá caminhando fazendo toque-toque com a sombrinha. Quando essas coisas já estão assentadas, bom, é que daí essa poeira deu o retoque final, né? Ela organizou as coisas, a dor já não é mais tanta, a gente já não sofre mais tanto. E aí o que acontece? Pode-se compreender de novo que esteve tudo certo o tempo todo. E dizer sem soberba ou horror, é em sexo, morte e Deus que eu penso invariavelmente todo dia. Então aqui estão os 3 temas que ela vai achar os mais importantes. Então, de certo modo, ela está dizendo no texto, que se chama Modo Poético, são essas 3 coisas que me preocupam. Sexo, morte e Deus. Como que essas 3 coisas, que são coisas muito grandes, né, na vida de qualquer humano, como que elas se apresentam na fila das viúvas batendo sombrinha? Então, como que essas coisas que são grandes vão no dia a dia? É na presença dele com letra maiúscula, dele Deus, dele que eu me dispo. E muito mais dele que não é pudico
e não se ofende com as posições do amor. Então Deus não está importado como é que a gente faz sexo. Deus não está julgando isso, né? Ele não é pudico nesse sentido. Quando tudo se recompõe, é saltitantes que vamos cuidar da horta e gaiola. A mala, a cuia e o chapéu enchem o nosso coração como uns amados brinquedos reencontrados. Então esse dia a dia vai nos enchendo, a gente vai se montando a partir disso. E ela vai falar do poeta. Quem é o poeta? Um poeta sem orgulho é um homem de dores, muito mais de alegrias. Então ela é, de certo modo, esse eu lírico aqui tá falando desse poeta, que também é si, né? Um poeta sem orgulho, um poeta que não tem soberba, né? Ela já falou, sem soberba, sem orgulho, que não tá querendo ser mais do que é. Tem dores, sim, mas tem muito mais alegrias, então também essas alegrias têm que entrar na conta. A seu cripto modo anuncia, às vezes, quase inaudível e indelicado código. Cuidado, entre as gretas do muro está nascendo a erva. Então, a vida nasce no meio do muro ali, né? As coisas não param de crescer. Que a fonte da vida é Deus, há infinitas maneiras de entender. Dá para se entender pela poesia, dá para se entender pela erva que nasce pelas gretinhas, pelas fissurinhas do muro. Esse é o poema que fecha a primeira parte do livro, que é modo poético. Depois ela vai ter um jeito e amor, e aí aqui eu chamo a atenção para o último poema dessa sessão, que é para o Zé, que é o marido dela, né? Que é um poema muito bonito, assim, que trata do amor que ela tem pelo marido, que também é um amor que é grande, que é um amor de memória, que ela vai dizer, né? Que é um amor que fica, um amor que permanece, porque ele tá gravado na memória, mas que também é um amor de amar a unha que ele corta e a barba, o pelo da barba, né? Então é um amor que é das coisas pequenas que nasce para as coisas grandes. E ela vai falar de vários amores diferentes, até mesmo o amor secreto dela, que é o Castro Alves, que ela descreve como um homem muito bonito, enfim. E Castro Alves, um poeta do século XIX, né? Depois a gente tem Sarça Ardente, que são duas partes, Sarça Ardente 1, Sarça Ardente 2, e Sarça Ardente é uma imagem importante da Bíblia, que é como Deus se comunica com Moisés. Então, nesse trecho, ela vai falar muito das coisas, como se estabelece o terreno da vida dela. Quem são as coisas e as pessoas que fazem a Adélia, ou fazem a poeta, fazem esse eu lírico? Como que é a relação dela com Deus? E aí aqui ela vai falar da família, aqui ela vai falar da perda da mãe, aqui ela vai falar da perda do pai. Então essas sessões falam desse divino que se anuncia nessa vida que é muito pequena, né? Nessas coisas pequenas. E então vai ter, por exemplo, no poema Fé, vai ter um homem comendo banana e dessa banana ele vai pensar, bom, como é que é a ressurreição da carne? Então, o fato de comer banana cresce em algo muito grande, né? E ela vai terminar o livro com alfândega, ou seja, toda a bagagem. A gente vai passar a bagagem na alfândega, né? O raio-x que a gente passa ali no final. E ela vai dizer, bom, eu trouxe muitas coisas. Nem todas quiseram, nem todas as coisas que eu tinha para dar eles quiseram. Mas eu fiquei com algumas. E essas são as coisas que eu tenho. Então, no final, ela, de certo modo, passa por essa alfândega e carrega essa bagagem pro mundo. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a audiência de vocês e peço para vocês curtirem, compartilharem nossos vídeos e até a próxima. Tchauzinho! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!